iniciando mais um programa Presença Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os antigos egípcios, pois vamos falar sobre o Livro da Amduat. E quem conversa conosco é o professor doutor Moacir Elias Santos. Confira! Moacir, bem-vindo mais uma vez ao programa Presença Harmonia e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Vivian, eu que agradeço. Moacir, a gente vai tratar hoje então sobre o Livro da Amduat, mas para poder entendê-lo a gente tem que conhecer um pouco sobre a religião e mais específico sobre o deus Ra. Você pode falar um pouco para nós? Sim, o deus Sol, o deus Ra, é uma divindade muito antiga no panteão egípcio e era considerado por eles como o criador do mundo. Esse deus, que é um deus autoconcebido, ele nasceu das águas do Num a partir de um monte primordial e a partir desse monte ele cria todos os outros deuses, cria depois a terra, o céu, os seres humanos que habitam a terra e é o deus da criação. Esse deus, ele é um deus da cidade de Heliópolis, que é uma cidade hoje que fica como se fosse um subúrbio do Cairo. Essa cidade, infelizmente, não existe mais, não existem ruínas dela, apenas alguns monumentos que são encontrados no Cairo. E essa divindade é bastante interessante porque, para os egípcios antigos, ele era considerado um deus único, mas ele tem múltiplas transformações. Então ele nasce, por exemplo, no amanhecer como um deus na forma de um escaravelho, que os egípcios antigos chamavam de Kepri. Ao meio-dia ele se transforma em Ra, que é o deus do sol, o deus que nós conhecemos, só que essa forma de Ra é também chamada Ra-Harakti, quer dizer, Ra, o horas dos dois horizontes, quer dizer, o sol ao seu zênite, então, o sol do meio-dia, e à noite ele se transforma numa outra divindade, que é Atum, que é o sol noturno, representado às vezes sob a forma de um homem com cabeça de carneiro. Então essas são as transformações pela qual o deus sol passa diariamente. Qual a concepção egípcia da vida após morte? Bom, essa relação deles é bastante interessante porque eles não tinham uma única concepção, eles acreditavam em várias delas. Então, a mais antiga, que o rei, principalmente porque essas concepções elas nascem primeiramente para a elite, e depois, claro, que elas vão passando a uma maior parcela da população, digamos assim, e no início o faraó se juntaria aos deuses no céu entre as estrelas. Essa é uma concepção muito antiga. E aí existe uma outra que o faraó, assim como os mortos, poderiam ressuscitar na própria tumba. E as posteriores, que são bem interessantes também, é que o morto, assim como o faraó, poderia se juntar na barca do deus Sol, para navegar durante o dia e durante a noite, ou ainda o morto renascer, assim como o faraó também, renascer no mundo do além, no mundo governado pelo deus Osíris. Quer dizer, então existem várias concepções que eles imaginaram de como seria esse outro mundo. Agora, uma coisa importante é que, como eles chegaram lá, como eles fariam esse processo para ir até o outro mundo? Primeiramente, na Terra era necessário conservar o corpo, porque na concepção egípcia era necessário preservar o cadáver para que as outras partes que formavam o indivíduo, que são várias, nós podemos citar, por exemplo, o nome, que dava razão à existência, o coração, que era a sede da inteligência e da consciência do indivíduo, o Ka, que era a sua energia vital, a própria sombra, que fazia parte do indivíduo, que acompanhava ele durante toda a vida, e o principal, o Ba, que era a parte móvel que guardava a personalidade do indivíduo. Essa parte, o Ba, ele, assim como se pressupõe as outras, deveriam voltar ao corpo depois da morte. Então, o indivíduo morria, ele era mumificado e depois dos rituais funerários efetuados, ele voltaria ao seu corpo. E essas partes, então, uma vez reunidas, faziam com que o morto ressuscitasse. Então, os egípcios antigos acreditavam num processo de ressurreição. Então, achavam que realmente o Ba voltaria ao corpo, Então, o Ba, uma radiação móvel, iria do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e vice-versa. Ele, todas as noites, entraria na tumba e visitaria o corpo, Então, nesse processo. E nós vamos ver que esse processo ele não vai ficar só entre as ideias mais gerais da religião funerária egípcia. Nós vamos encontrar isso também ligado ao livro do Amduat, que é bastante interessante. E aí é que a gente chega ao ponto, Então, o que é o livro do Amduat? Quando que esse livro surge também
né, no Egito Antigo? Bom, esse livro do Amduat é um livro que começa, os primeiros vestígios que a gente tem desse livro, eles datam do início do Reino Novo, mas possivelmente ele fosse um pouquinho mais antigo, remontando, por exemplo, à 17ª dinastia, mas é na 18ª dinastia que ele vai se firmar enquanto um livro religioso do egípcio, assim como temos os outros. E esse livro, em geral, ele não é um livro que se popularizou, digamos assim, como o Livro dos Mortos, né? Ele é um livro que está restrito à esfera real. Então nós só vamos encontrar esse livro nas tumbas reais. E ele aparece pela primeira vez na tumba do Totmés I, que é o pai da rainha Hatshepsut, só que na realidade as versões, que são 15 blocos de calcário, com pintura em preto e vermelho, né, que compõem o livro, eles foram provavelmente colocados na tumba pela própria Hatshepsut, né? A gente sabe que ela utilizou a tumba com o pai, e então esses blocos foram inseridos nessa tumba. É a versão mais antiga que se tem notícia. E depois disso, na tumba do rei Totmés III, nós vamos encontrar, na câmara funerária, que é incrível, ela tem a forma de um cartucho, né, de um anel elíptico, nós vamos encontrar o livro inteiro, né? Então, ele provavelmente era um pouco mais antigo, mas ele aparece então na tumba do rei Totmés. Aí em diante, quase todos os faraós vão utilizar esse livro, né? Em todas as tumbas nós vamos encontrar no reinado de Amenhotep III, só que com Akhenaton ele vai ter um quebra nesse paradigma, né, da utilização do livro. O Akhenaton vai mudar um pouco as concepções, mas com Tutankhamon ela é retomada de uma forma bem resumida. E aí um pouquinho depois, já no início da 19ª dinastia, no reinado de Horemheb, nós vamos ver que esse livro vai continuar existindo, mas ele vai ter uma incorporação de outros livros também de natureza funerária ligado ao rei. A gente pode falar então que o livro de Amduat é um guia para o faraó nessa vida pós-morte? Sim, exatamente. Na concepção dos egípcios, Amduat quer dizer o que está no mundo inferior, né? Então ele é o livro que foi também conhecido como o livro da Câmara Oculta, então o da Câmara Secreta, uma vez que ele era construído, né, e pintado dentro da câmara funerária, né, onde ficava o sarcófago, e então ele era destinado primeiramente ao rei, mas ao mesmo tempo que ele servia ao rei, nós sabemos por meio das inscrições que ele deveria ser utilizado por todos. Quer dizer, o conhecimento é muito enfatizado nesse livro. A gente vê, por exemplo, no início, a palavra egípcia hek, que é conhecimento, ele aparece escrito muitas vezes, para conhecer o livro, conhecer o que está no outro mundo, conhecer os deuses, né, então ele está muito presente. Qual é a diferença, então, entre o livro de Amduat e o livro dos mortos? Bom, o livro dos mortos é um conjunto que reúne cerca de 200 encantamentos que auxiliariam os mortos, né, também nessa vida eterna. Mas nós encontramos hinos, encontramos fórmulas mágicas, né, encantamentos, temos inscrições destinadas a chábites, a amuletos, né, para utilizar esses objetos. Então ele é bastante variado. E assim, não tem um único livro dos mortos onde nós encontramos os 200 encantamentos. Então existem papiros que têm uma quantidade pequena, outros com uma quantidade um pouco maior, e essa é a principal diferença. O Amduat foi um livro construído a partir de um conjunto das 12 horas noturnas. Quer dizer, ele explica para a gente o que ocorre com o Deus Sol quando das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, né? Então, exatamente no percurso noturno do Sol, quer dizer, para onde o Sol vai, o que ele enfrenta, né? O que tem no outro mundo. Então, são essas horas e a maneira com que elas estão dispostas que o Amduat vai justamente tratar. Certo. E é possível a gente destacar, já que você falou em relação às horas, algumas principais horas entre essas 12? Bom, o livro em si, como ele é um conjunto, ele começa justamente com a primeira hora, quando o Deus Sol, né, deixa a barca diurna e passa a usar uma outra barca, que é a barca noturna do Sol. Então existiam duas barcas, Ra navegava em duas barcas. Então quando ele parte para o oeste, ele usa essa barca noturna. Ele chega no oeste e é recebido pelos babuínos, que o saúdam, né? Porque o babuíno é interessante, que é um animal africano e tem um comportamento bastante peculiar, porque quando amanhece, os babuínos sentam e observam o nascer do sol. Então os egípcios, ao observarem isso, utilizaram essa representação do cotidiano como uma relação de religiosidade, né, com o sol. Então os babuínos são adoradores do sol. Então o Ra é saudado também pelas deusas das horas, que vão representar as horas que estão ali no livro, e ele está sempre numa barca, né, na forma de atum, quer dizer, o homem com cabeça de carneiro. Então o que acontece? Nessa primeira hora nós vemos também a representação da Maat
dupla, né? Então nós temos duas vezes a deusa Maat, que é a deusa da ordem, da justiça, do equilíbrio, da medida para os egípcios antigos. Então Maat está presente tanto na vida terrena, quer dizer, no nosso mundo, quanto no mundo do além. Então ela tem uma aparência muito destacada nessa primeira hora. E o que é interessante, o Ra é puxado na barca, né? Então, mas essa barca ela vai navegando, já que se trata num ambiente com água, né? Por isso ele viaja numa barca. Então as 2 horas seguintes que ocorrem, a segunda e a terceira hora, elas também estão relacionadas diretamente ao ambiente aquático. Seriam as águas que os egípcios chamavam de horas, né? Então, Ra navega pela segunda hora e pela terceira. O que a gente vê enfatizado é os fazendeiros do outro mundo, digamos assim, os mortos, os redivivos, né, os mortos que vivem novamente, eles estão lá no além, e aí eles saúdam o Deus Sol e seguram feixes com trigo, né, ou com grãos, né, para dar essa alusão a que esse ambiente é um ambiente próspero, um ambiente rico. Agora, quando nós passamos da terceira para a quarta hora, nós vemos o quê? Uma diferença na geografia do outro mundo. Porque esse outro mundo deixa de ser um mundo repleto de água, como na terceira hora nós vemos as águas de Osíris, e passamos a ver um mundo que é um verdadeiro deserto. Porque a quarta hora é a hora que introduz a terra de Socar, que é um deus subterrâneo egípcio, né, que está ligado à terra. Então, o que acontece? Esse ambiente está repleto de diferenças, né, espaciais. Assim, só para retomar a ideia do livro, ele sempre está presente a partir de registros. Então, desde a primeira hora até a 12ª, nós vemos sempre 3 registros, 3 cenas, uma em cima da outra. E nessas cenas, justamente da quarta hora, elas são quebradas. Né, elas têm portas entre elas repletas de fogo, quer dizer que dificultam a passagem. E há muitas cobras retratadas com pernas e com asas, que mostram para a gente que esse ambiente está ligado a um mundo de movimento também, né, um mundo perigoso. E quando chega finalmente a quinta hora, quando nós passamos da quarta para a quinta, nós vamos ter o quê? Vamos encontrar o Deus Sol entrando no ponto mais importante do livro, né? Porque ele vai percorrer o ambiente onde nós vemos o túmulo de Osíris, que é representado na forma de um monte primordial, né, um monte pequeno, que é ladeado por 2 falcões. De um lado nós temos uma representação de Ísis e do outro Néftis. Então as 2 aves representam as 2 deusas. Na parte subterrânea nós vamos ter, na inferior, né, no registro inferior, nós temos uma representação, né, da caverna de Socar. Né, quer dizer, esse deus do mundo quitônico. E um estrangulamento da passagem por onde passaria a barca do Sol. Nesse instante é bem curioso, a cena traz um pequeno escaravelho, porque o escaravelho é uma representação do Sol nascente. Então, o que ocorre? Na hora seguinte, na sexta hora, nós vamos ter exatamente o ponto principal do livro, que nós estamos praticamente no meio da viagem do Deus Sol pelo outro mundo. Então, o que ocorre? Ra vai se juntar a Osíris, né? Isso é muito importante. Osíris é o deus que vive no além, e quando os 2 se fundem, Ra é como se fosse a representação do Ba, né? A personalidade, né? O que guarda a mobilidade. E Osíris é a representação do corpo, exatamente como nós vemos na relação deles com a múmia, né, no caso, e o Ba, que voltaria à múmia, como eu estava falando no início. Então, o que ocorre? Quando Ra se junta a Osíris, se forma uma superdivindade, quer dizer, Osíris se regenera em Ra e Ra se regenera em Osíris. E a gente tem nesse momento uma representação bastante curiosa que está na tumba da rainha Nefertari, onde nós vemos as deusas Ísis e Néftis ladeando o Deus Sol, né, na representação com o corpo em forma de múmia e a cabeça de um carneiro. Quer dizer, ali a gente tem a mesma representação, Osíris e Ra numa mesma figura. Bom, e aí o que ocorre? Quando o Deus se regenera, nessa hora, nós passamos para o momento mais difícil do livro, que é a 7ª hora. Né? É quando a barca deixa o deserto de Socar e passa também com pouquíssima água. Né? É curioso porque nós vemos uma cena que é um grande deserto, existe a barca e embaixo da barca um pouco de água apenas. Né? Mas a barca mesmo assim é arrastada pelos deuses e é nesse momento que o Deus Sol encontra com o que seria a criatura mais temível para os egípcios antigos, que é a serpente Apep. Né? A Apep é uma serpente gigantesca, ela tenta todas as noites destruir o Deus Sol, né? Aniquilá-lo, né? Porque ela é a representação do caos. E o que faz Ra com os outros deuses? Eles combatem a Apep e conseguem destruí-la. Então a cena é bastante curiosa, que mostra o corpo da serpente cravado por facas, né? Que são as deusas Ísis, o próprio deus Sete, ajudam nesse processo para a destruição da serpente. Bom, então quando nós passamos já para a 8ª hora, né? Depois
o que ocorre? O Raja navega novamente tranquilo na sua barca e chega num outro local, onde existe uma série de portas que levam a outros espaços onde estão os mortos, quer dizer, os redivivos que vivem no além e os deuses. Essas portas são abertas e os mortos são despertados pelo Deus Sol. É curioso que em outros livros, como o livro dos Portões, nós vamos ver uma cena, né, e também em Tumbas Reais, onde os mortos estão saindo dos sarcófagos. Nós vemos literalmente a múmia em pé, rasgando as faixas, né, se libertando daquelas amarras, e abaixo do que seria, né, o corpo mumificado, nós vemos corpos reconstituídos. Então isso é bastante importante, porque o Deus Sol, ele consegue fazer com que o corpo se regenere. E a pessoa, nesse instante, ela tem exatamente o tempo de vida que ela tinha na Terra. Então a pessoa tem uma nova existência, vive novamente. Bom, quando ele sai dessa hora, daí nós temos a 9ª hora, onde os mortos são providos também, né? Nós vemos isso um pouco na hora anterior, e na sequência, na 10ª hora e na 11ª até a 12ª, nós temos todo o processo de regeneração dos mortos e depois também de como o Sol vai renascer. Em especial, na 10ª hora, aparece uma cena bastante interessante também, que é um grande retângulo repleto de água, com corpos representados dentro, né? E no canto nós vemos uma pequena imagem do deus Horus. Aí o que ocorre? Esses mortos que estão ali dentro, na realidade, são os mortos dos egípcios que não passaram por rituais funerários. Quer dizer, eles não foram mumificados, não tiveram direito ao enterro. Então, o que eles imaginavam? Que os mortos que se afogaram no rio ou que não foram enterrados como se devia, vão se regenerar nas águas do Num, que é o oceano cósmico. E a partir dessa regeneração, eles vão voltar à vida. Então, os egípcios encontraram maneiras de explicar, né, de todas as formas, como é que as pessoas poderiam voltar. Daí, finalmente, na 11ª hora, que é bastante importante também, nós temos o início do processo do renascimento do Sol. É quando, por exemplo, nós vemos os deuses puxando a barca, mas segurando uma grande serpente. Essa serpente que ela envolve a si mesma, por exemplo, a serpente que devora a própria cauda, os gregos chamavam de ourobolos. E essa serpente, que é uma serpente merrena, que ela faz uma volta completa, ela que vai iniciar o processo de regeneração do Sol. Na cena seguinte, na 12ª, aparece então a serpente precedendo a barca, né, e os deuses estão passando pelo corpo da serpente, até que ela consegue fazer com que o Sol se regenere. Então a gente vê no canto da cena uma pequena imagem, já não é mais o deus Atum, né, o sol do anoitecer, com a cabeça de carneiro, mas um pequeno escaravelho que seria elevado aos céus pelo próprio Num, ou pelo deus Shu, o deus do ar, para que ele pudesse novamente renascer. Então, nesse processo todo, a gente tem desde do poente até o nascente do sol, toda a trajetória, né? Bom, e onde fica Osíris nessa história, né? Osíris permanece na 12ª hora, deitado, inerte, né, porque é um deus do mundo inferior, para mostrar que, mesmo que o sol saia novamente ao mundo, né, para que ele possa renascer, o corpo, que seria, né, a múmia ou o próprio Osíris, permanece no mundo inferior. Porque os egípcios sabiam que as múmias não iam sair levantando dos túmulos como nós vemos nos filmes, né? Então eles tinham essa ideia clara de que o corpo pertence à terra, mas o Ba, quando ele retorna, faz que todo o processo de regeneração e ressurreição ocorra e a pessoa voltasse à vida. Moacir, na conversa que nós tivemos, você havia comentado que 1 hora, né, dessas 12 horas corresponderia à eternidade para o morto. Você pode explicar para a gente melhor o que seria isso? Sim, eles imaginavam o seguinte, então que naquele momento que ocorre a ressurreição dos mortos, quer dizer, quando o sol ilumina os caixões, os sarcófagos, e daí então os caixões se abrem, os mortos saem e rasgam as faixas, eles vão ter o tempo de vida que eles teriam na existência terrena. Então, embora a gente retrate esse livro, né, os egípcios retratassem esse livro como se fossem as 12 horas, né, como as nossas 12 horas noturnas, né, no nosso sistema de contagem do tempo, para eles a hora do Deus é um pouco diferente, porque naquele momento que os mortos renascem, eles têm a existência de uma vida toda. Então eles podem viver como eles viviam na Terra. E essa era a ideia dos egípcios de ressurreição, quer dizer, todas as noites, quando o Deus Sol passasse, eles iam voltar a ter a mesma existência que eles tinham na Terra, né, iam viver novamente, e aí morreriam, né, mas não como o sentido da morte que nós temos, mas eles voltariam ao estado de inércia e novamente no dia seguinte, quando o Deus Sol novamente passasse por esse outro mundo, ele poderia renascer novamente e assim sucessivamente por toda a eternidade. E Moacir, sobre a iconografia do Amduat, nós temos como escolher algumas imagens principais? Sim, nessa iconografia, o que é interessante destacar é que todo o livro ele representa um mapa do outro mundo,
né? Então nós temos cada uma das horas representada uma cena, né, como eu falei, em 3 registros, e essas cenas são separadas geralmente por colunas, e entre as colunas nós temos as inscrições que se referem do que se trata a hora, o que nós temos, o nome da hora, o nome dos deuses que estão ali, né? A função daquela hora dentro do conjunto, né? Então nós vemos tudo isso aí. E dessa iconografia, sem dúvida, o que é mais importante é a passagem da barca, né? Então sempre Ra está ladeado pelos deuses, né? Dentro, né, de uma espécie de capela, no centro da barca, né? Então nós vemos ele todo momento viajando pelo outro mundo, sempre protegido, né? Isso para os egípcios era uma prática ligada também à ideia da magia deles, porque se eles representassem, por exemplo, a Pepe, atacando Ra, realmente isso ocorria, né, ocorreria, então o próprio Deus poderia ser destruído. E nós nunca vemos a Pepe, né, livre, ela sempre está com o corpo cravado com as facas, né, para mostrar justamente que ela está inerte, que ela foi destruída, né? Então essa sem dúvida destacaria como uma das cenas mais importantes de todo o conjunto do livro. Então, na verdade, o perigo existe, mas o Deus sempre consegue restabelecer a ordem. Sim, exatamente. Esse processo de ordenação com a presença de Maat, como nós falamos no início, ela é bastante importante para conseguir fazer com que esse mundo seja preservado, que a ideia principal dos egípcios era essa, que uma vez que o sol renascesse, sempre, né, em toda a eternidade, como eles diziam, né, na eternidade de Jet, na Nehera, esse mundo nunca seria destruído, né? Então, é como se nesse novo nascer do sol, nós tivéssemos novamente a própria criação do mundo, quer dizer, o mundo sendo regenerado pelo Deus Criador, e todo o amanhecer era novamente como se fosse o instante da criação. Certo. E sobre o faraó, que mensagem a gente pode concluir que o texto transmite? Bom, é interessante o seguinte, que o Amduat ele foi feito para a tumba real, né? Então era uma prerrogativa real ter esse livro, que era um mapa do outro mundo, para ajudar o faraó na sua vida eterna. E é interessante notar que no início ele entra como um livro de conhecimento, mas com o passar do tempo, né, nessa história egípcia, nós vamos ver o quê? Que as tumbas passaram por uma mudança muito grande na arquitetura. Elas começam com uma tumba em formato de L, digamos assim, né, que a tumba ela tem um corredor e depois, em determinado momento, ela tem uma quebra de um ângulo reto, né? Então ela vai num outro sentido. Com o passar do tempo, o que ocorre? Essas tumbas deixam de ter essa forma de L e elas passam a ter uma forma mais reta. Quando nós chegamos, por exemplo, na 19ª dinastia, elas praticamente são em eixo, são em uma linha reta, num sentido leste-oeste. Então o que nós percebemos? Que o próprio túmulo do faraó ele foi construído como uma espécie de mapa do outro mundo. Então ele serviria para o rei ingressar literalmente no outro mundo. Então a própria tumba ela retrata essa estrutura do que seria o que estava no mundo inferior. Então ajudaria o faraó na sua viagem, né? Nós vemos, por exemplo, no início dessas tumbas, um outro texto religioso que é bastante importante, que é a litania de Ra, onde o faraó se apresenta ao Deus Sol, né, e a partir daí ele navega com o Deus Sol para o oeste. Então, o fato do Deus Sol fazer essa viagem, ele estava na realidade conduzindo o seu filho, que é o faraó, para o outro mundo. Então o faraó, né, segue o Deus Sol nessa trajetória. Então, se nós formos observar bem, o Amduat ele não traz diretamente a figura do rei, mas nós vemos, por exemplo, né, no livro, uma determinada cena, onde os faraós que governaram o Egito estão lá, presentes. E essa cena justamente está no momento mais importante, quando ocorre a regeneração de Osíris em Ra, né, quando os deuses se juntam. Então, nesse momento, o faraó presencia. E o texto fala que as coroas que são do Alto Egito são colocadas sobre suas cabeças, né? Sobre suas cabeças. E vemos também que as coroas do Baixo Egito são colocadas sobre suas cabeças, né? Então, a alusão que os faraós continuam governando no mundo do além. Quer dizer, e uma outra coisa muito importante com relação a isso é que o faraó ele faz isso para ter a sua própria eternidade, mas ao mesmo tempo ele cabe essa viagem para que os outros mortos também tenham acesso. Nós temos, por exemplo, um fragmento de um papiro que foi encontrado sobre o corpo de uma múmia chamada Hatnefer, e essa cena é bastante curiosa porque ela mostra justamente a barca do sol e os deuses representados nas suas múltiplas formas, né, o sol do amanhecer, o sol do meio-dia e o sol noturno, ou seja, Khepri, Ra e Atum, e logo atrás nós temos a morta, a Hatnefer, com o nomezinho dela escrito sobre a cabeça dela, navegando com o deus do sol. Quer dizer, então, prosseguindo nessa viagem, assim como o rei faria, né, simbolicamente por meio da própria construção da tumba e da viagem que está presente no Amduat. E a gente encontra algum registro do livro de Amduat em tumbas não reais?
Sim, tem um caso muito específico, logo após a criação do livro, né, do reinado do Totmés III, que o próprio vizir dele, chamado User-Namon, ele vai se apropriar do livro e vai usá-lo na própria tumba, mas é único, né? Então, depois desse episódio, nós não vamos encontrar mais até o final da 20ª dinastia. O que ocorria nesse momento no Egito? Uma desestabilização muito grande pelo enfraquecimento do poder do rei, e daí nós vamos encontrar o quê? Os sumos sacerdotes, por exemplo, de Tebas, né, que vão governar aí a partir desse finalzinho da 20ª dinastia e início da 21ª, nós vamos encontrar os ataúdes, que são feitos de fundo amarelo, que são bem famosos, né, e são muito bonitos, com várias representações do Amduat. Então, há sim, nesse momento, uma apropriação de algo que era exclusivo ao rei para uma parcela maior, digamos assim, da população, entre aspas, né, que é, no caso, a esfera sacerdotal ou outros indivíduos privados que tivessem acesso à confecção desses ataúdes, né? Então, esse caso é bastante curioso, né, como o livro que, assim como no início do texto das pirâmides, né, que nós não falamos aqui, mas já conversamos sobre isso em outras vezes, nós tínhamos um texto que era destinado ao rei, mas depois de um certo tempo esse texto é apropriado por uma parcela maior da população. Isso aconteceu, por exemplo, no primeiro período intermediário com a criação dos textos dos ataúdes, né? Muito, né, antes do surgimento do Amduat, né? Então, é um processo que ocorre com frequência, a gente já vê em outros momentos da história do Egito, algo que era exclusivo ao rei, que passa, então, a uma esfera maior da sociedade, né, que está ligada, no caso, à elite, né? Você comentou que aqui no Brasil a gente também tem um exemplar. Sim, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, nós temos o ataúde do Ori, que do início da 21ª dinastia, que justamente numa das laterais nós vemos uma cena do Amduat, né? Então é bastante curioso como né, ele servia uma divina adoradora e aí já aparece ali no ataúde dele a cena do Amduat, quer dizer, ele estava se garantindo também para conseguir a sua passagem para o outro mundo, né? Usando essas cenas desse livro, além do livro dos mortos. E Moacir, esse livro, né, para além então do faraó, qual a importância para a sociedade egípcia? Eu acho que como ele é bastante importante para o rei, ele é importante para o faraó, que é um representante dos deuses na Terra, e assim como o faraó iria para outro mundo, essas pessoas também ingressariam nesse outro mundo, né? Então, a principal relação que a gente pode fazer aí é que o conhecimento era extremamente importante, né? Conhecer esses textos, saber, né, o que existe no além, para poder chegar até o outro mundo e garantir a própria existência eterna, né? Então, na ideia dos egípcios antigos, não bastava, né, fazer a múmia, enterrar o cadáver, né? Era muito importante também, no caso, estamos falando sempre de uma relação com a elite, né, do país, a nobreza, né, e também a família real. Era muito importante ter acesso a essas informações para garantir essa existência eterna. E era o que os egípcios mais almejavam, né? Gostavam tanto da vida que queriam que ela continuasse aí no além. Moacir, agradeço muito sua participação conosco hoje, por ter trazido um novo tema sobre o Egito. Espero que você retorne para que a gente possa explorar um pouco mais o mundo dos antigos egípcios. Obrigado, Viviana. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui novamente. E, assim, eu acho interessante esse tema, porque é justamente um livro que é muito pouco conhecido, né, em relação, por exemplo, ao Livro dos Mortos ou outros livros que os egípcios antigos deixaram. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.